Bem, pessoal, bem-vindos então à última parte do nosso capítulo 5 que trata sobre VLANs. E nesse capítulo aqui, a gente vai estar focando em como é que você resolve problemas da VLAN e nos trunks VLAN, né? Que tipo de problemas mais comuns a gente costuma encontrar no dia a dia quando a gente está trabalhando com VLANs. Em primeiro lugar, vamos aqui para o nosso simulador. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que a gente já fez as configurações aqui, né, no nosso switch 02, tá? Vocês vão ver aqui que ó, vou dar um enable aqui, show run, e aí vocês vão ver que aqui na interface fast 0/5 a gente colocou a interface com acesso de dados para VLAN 2, que é aquela VLAN do financeiro que a gente criou, colocou ela em modo acesso e colocou a voice VLAN para VLAN 5, tá? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que normalmente quando a gente quer apagar as configurações de equipamento, no total, né, zerar as configurações de equipamento, a gente faz um write erase. E aí com isso, o que ele faz? Ele apaga o arquivo da startup config, que é o arquivo que é onde o switch vai puxar as configurações iniciais quando ele é iniciado. A gente acabou de apagá-lo. E aqui a gente vai dar um comando de reload para poder o switch ser reiniciado. No entanto, quando a gente apaga as configurações de configuração inicial de um switch, quando ele retorna, as configurações de VLAN, como vocês vão ver aqui, ó, show VLAN brief, elas não foram apagadas, elas ficam num arquivo separado chamado vlan.dat. Então, se a gente quer realmente zerar as configurações switch, a gente precisa botar um delete, certo? Para deletar vlan.dat. Aí ele pergunta, ó, quer realmente deletar o arquivo vlan.dat? Vou dar enter para poder confirmar, ó. Confirma de novo e agora sim ele apagou esses arquivos. Se eu der um show VLAN brief aqui, ó, as VLANs ainda estão lá, mas agora quando a gente reiniciar e o switch restartar, as VLANs de fato não estarão mais lá. Então, se você quer apagar as VLANs que foram criadas em um determinado switch, não basta apagar as configurações de startup config. Você precisa apagar o arquivo vlan.dat. Então, se eu for aqui agora, ó, show VLAN brief, e agora de fato as VLANs foram apagadas, as configurações inteiras agora do switch foram apagadas, né? Então a gente vai começar aqui as configurações do zero por esse lado do switch, tá? Lembrando que esse aqui é o switch que a gente chamou de SW02, tá? E a interligação desse switch com o outro, o switch SW01, ele está feito através da porta gigabit 0/2. Então eu vou entrar aqui, ó, interface gigabit 0/2. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui a gente pode começar aqui botando essa porta como modo de trunk, tá? Para ela poder entrar em modo trunk. Vou sair daqui e agora a gente pode criar as VLANs que a gente criou antes. VLAN 2, name financeiro, VLAN 3, name visitantes. E a gente criou também a VLAN 5 com o nome de voice, tá? Vou dar um show VLAN brief, não tem problema dar em maiúsculo, e aqui estão criadas as VLANs ainda sem porta nenhuma atribuídas a ela. Vamos configurar aqui a porta fast 0/5 do switch, tá? Para poder receber, assim como a gente tem lá do outro lado na porta fast 0/1, ó, vou colocar aqui para poder lembrar vocês, ó. Colocar uma anotação aqui, que aqui é a porta fast 0/1, certo? Que tá ligando aqui, ó, vou colocar aqui para a gente lembrar que essa é a porta que está sendo utilizada. E aqui nesse outro lado a gente vai usar a porta fast 0/5, tá? Então vamos colocar aqui um telefone IP, certo? Puxar ele para cá, assim como tem ali do outro lado, e um computador qualquer. Vamos fazer essa ligação através de cabos straight through cable, certo? Que a gente já tinha utilizado antes, que é cabo direto. Da porta do switch eu vou ligar no switch, vamos fazer na porta fast 0/5 desse switch 02 e vamos ligar outro cabo aqui do telefone na porta do PC para o PC, certo? E você vai ver que quando você fizer isso, essas portas elas não vão ficar verdes, elas não vão ficar funcionais. Por quê? Porque você precisa ligar esse telefone na tomada, certo? E aí, ó, você vai entrar aqui, ó, dá um clique aqui no telefone, vai aqui na figurinha do telefone, ó, puxa a tomada e engata ela aqui, ó, puff, e aí o switch, o telefone IP ligou, e a partir daqui aquela porta ali deve subir.
Falta o quê? Falta a gente configurar essa porta FAST 0/5 do switch SW02 para que ela esteja na VLAN de dados 2 para o financeiro e a VLAN de voz 5 para o telefone IP. Então vamos fazer essa configuração aqui agora. Vou entrar aqui no modo de configuração, vou entrar aqui em interface FAST 0/5 e vamos fazer as configurações padrão que a gente faz, né? Switch port, access VLAN 2, switch port voice VLAN 5 e switch port mode access, para essa porta ser com modo de acesso. Feito isso, a gente pode checar essas configurações com show RAM. A gente olha aqui, ó, e tá aqui as configurações que a gente aplicou na VLAN de dados 2, que é o financeiro, e na VLAN de voz 5, que é a de voz, certo? Tudo ok aqui com a nossa configuração. Rafael, como é que eu posso testar para ver se tudo está funcionando? A gente pode criar uma rede de um computador para o outro, tá? Eu vou aqui em IP Configuration. Aqui eu já tinha configurado o IP desse computador. Estou colocando ele como 192.168.0.1. A máscara é essa aqui, 255.255.255.0. E lá do outro lado a gente vai configurar essa mesma máscara no PC2, só que o IP que a gente vai colocar lá, eu poderia colocar 192.168.0.2, .3, .4, eu vou colocar .5 só para lembrar a gente que ele está na interface FAST 0/5, tá? Então eu vou entrar aqui agora, ó, vou aqui na configuração do PC, FAST Ethernet, posso colocar aqui, ó, 192.168.0.5. Vou dar o tab aqui, ele já completou a máscara para mim, tá? Vamos ver se tá tudo funcionando? Ó, basta eu dar um clique aqui, vou aqui no prompt de comando e aqui, ó, eu vou dar um ping para 192.168.0.5, que é o PC2 que está lá do outro lado, né? Se o ping estiver funcionando é porque a mensagem está conseguindo sair do PC0, passa pelo telefone IP fone 0 ali à esquerda, chega no switch SW01, passa pelo trunk, certo? Ele é tagueado, como a gente está mandando aqui dados, ele vai estar na VLAN 2, então ele vai ter, essa mensagem ela vai ser colocada nela uma tag de VLAN 2 para ela poder atravessar esse trunk aqui do SW01 na porta gigabit 0/1 para chegar na gigabit 0/2 do SW02, e ele vai tirar essa tag aqui da VLAN 2 e vai entregar essa mensagem para o PC2 passando pelo telefone IP. E aí repare, ó, tudo funcionando normalmente, significa que as configurações que a gente colocou estão todas certas, tá? Para você ter uma noção do tipo de problema que você pode encontrar, por exemplo, eu tenho aqui elaborado uma lista de problemas mais comuns que a gente pode encontrar trabalhando com VLANs. Eu vou abrir eles aqui para mostrar para vocês. E essa aqui são os 4 problemas mais prováveis de você encontrar, tá? O primeiro deles é você confirmar que todas as VLANs que você tem, né, entre os dois equipamentos foram criadas. Então, no nosso caso, se a gente criou uma VLAN 2 para o financeiro, uma VLAN 3 para os visitantes e uma VLAN 5 para a voz, a gente tem que checar para ver se essas 3 VLANs foram criadas no switch SW01 e no switch SW02. Porque se ela não tiver sido criada em um desses switches, isso significa que essa comunicação não vai funcionar, tá? Em segundo lugar, a gente precisa verificar se as VLANs que a gente criou estão permitidas para passar pelo trunk que a gente criou. E eu vou mostrar a vocês agora como é que a gente vê isso. Estou aqui de novo no nosso switch SW01, vou dar aqui um show interfaces trunk, tá? E aí repara que ele me diz, a gente já viu isso aqui antes, que o trunk está ativo, modo 1, encapsulamento 802.1Q, trunk, a VLAN ativa é a 1, e ele diz aqui, ó, as VLANs que estão permitidas a trafegar nesse trunk, que são as VLANs 1 até 1005, tá? E aqui, ó, as VLANs que estão permitidas e ativas, tá? Porque nem todas as VLANs que estão permitidas, elas estão ativas. No caso, a gente aqui só está permitindo, ó, repare que só está permitindo a 1, 2 e a 5. Cadê a VLAN 3 permitida aqui que a gente criou, tá? Por que ela não está permitida? Então, a gente precisa configurar o switch para poder permitir que todas as VLANs sejam possíveis de estarem trafegando no link. Como é que a gente faz isso? Eu entro lá no modo de configuração, entro na interface e na interface de trunk a gente vai dar o comando switch port
é trunk allowed, que é de permitido. Então, as VLANs que são permitidas. E aqui a gente tem várias... switch port trunk allowed VLAN. E aqui a gente tem várias possibilidades. A gente pode adicionar uma nova VLAN para o que é permitido trafegar nesse link. Pode dizer all, para dizer que todas as VLANs que foram criadas estão permitidas a navegar nesse link. Pode usar o except para poder dizer só as que não estão permitidas. No nosso caso, como a gente quer adicionar a VLAN 3, a gente vai botar aqui, ó, add 3. Então, a gente está adicionando as VLANs que são permitidas à VLAN 3, tá? Se a gente quiser ver se isso está ok, a gente vai aqui, ó, show interfaces trunk. E aí repare que ele continua sem permitir a VLAN 3. Ora, por que isso está acontecendo? Porque talvez o outro lado, a porta gigabit 0/2 que está ligada no SW02, ela não esteja permitindo. Então vamos entrar aqui no outro equipamento, no SW02, tá? Vamos chegar aqui agora e vamos entrar na interface. Vou entrar aqui no modo de configuração. Vamos entrar na interface gigabit 0/2 dele e dar lá um switch port trunk allowed VLAN 3, tá? E vamos checar agora para ver aqui, ó, show interfaces trunk, para ver se a VLAN 3 foi colocada. Ah, eu errei o comando, porque na hora que eu fui colocar eu botei apenas a allowed VLAN 3. Aí veja o que ele fez, ele só permitiu agora a VLAN 3. Não era isso que eu queria adicionar a VLAN 3. Então, vamos voltar lá agora, e agora a gente tem outras opções. A gente pode, por exemplo, entrar na interface gigabit 0/2 e dizer switch port VLAN allowed, switch port trunk allowed VLAN, e a gente pode colocar aqui, ó, o all para adicionar todas as VLANs que estão criadas. Então, vou colocar aqui um all, colocamos. Agora sim, vamos dar um show interfaces trunk. E aí agora sim, repare que todas as VLANs 1, 2, 3 e 5 estão permitidas. Vamos olhar aqui pelo lado do switch 1. Vou dar um show interfaces trunk. E repare que ele ainda não permitiu a porta 3. Deve estar com algum bug aqui no software. Então vamos fazer o seguinte, vamos permitir todas aqui desse lado também. Vou dar um conf t. Vamos ver antes se as VLANs foram criadas, né? Ah, é porque a VLAN 3 aqui não foi criada. Então cai no primeiro passo do que a gente falou, que é checar se todas as VLANs que a gente queria que fossem criadas, elas foram criadas tanto em um switch como do outro, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui conf t VLAN 3 name visitantes. Então, tá vendo como é que a gente pode solucionar problemas seguindo esse passo a passo? A gente achou que era um problema que não tinha a VLAN permitida dos dois lados para poder trafegar no meio do trunk, e depois a gente descobriu que na verdade a VLAN não havia sido criada nos dois lados. Ela tinha sido criada no lado do switch SW02, mas ela não tinha sido criada no lado do switch SW01. Agora nós criamos, vamos checar aqui, ó, com show interfaces trunk, e agora sim ele está lá, ó, permitindo de 1 até 1005, e as que estão permitidas e ativas 1, 2, 3 e 5. Entenderam? Com isso, a gente checou agora os dois primeiros passos do troubleshoot que a gente estava querendo fazer. No primeiro passo, a gente conseguiu confirmar que agora sim, todas as VLANs 1, 2, 3 e 5 estão criadas tanto no switch SW01 como no switch SW02. A gente viu que se não for criado em um dos lados, a gente vai ter um problema, porque o tráfego daquela VLAN não vai conseguir passar pelo trunk. E a gente checou que os dois lados têm listadas as permissões para trafegar todas essas VLANs, tanto a 1, como a 2, como a 3, como a 5, que foram as VLANs que a gente criou. Então a gente pode tirar uma VLAN da permissão, adicionar outra VLAN na permissão, adicionar várias VLANs na permissão e assim por diante. Por exemplo, se eu quiser retirar a VLAN 3 dessa vez, eu posso ir lá na interface gigabit 0/1, que é a interface de trunk do SW01, e a gente vai botar lá, ó, switch port trunk allowed VLAN, e agora em vez de add para adicionar, ou dar o all para colocar tudo, a gente vai usar o except, com exceção. Qual é a exceção que a gente quer? A gente não quer a VLAN 3 trafegando aqui nesse trunk. E aí eu vou dar um macete aqui para você não precisar sair desse modo aqui para dar um show interface trunk,
você pode dar um comando do na frente do comando de show e dar o show interface trunk. E ele dá o show a partir daquele ponto onde você está, sem você precisar dar o show a partir da raiz, tá? Então eu vou dar aqui, ó, e repare que o 3 foi retirado das VLANs que eram permitidas. Repare que o intervalo não é mais contínuo, ele tem a VLAN 1 e 2, depois pula para 4 até a 1005. Quer adicionar a VLAN 3 novo? Aí eu vou lá e dou um switch port, trunk, allowed, VLAN, add, eu quero adicionar uma mais 3. A gente já viu antes que se eu botar só a 3 aqui, ele vai cortar tudo e deixar só a 3. Então tem uma diferença entre esses comandos. De novo eu vou dar um show interface trunk e de novo voltamos ao normal. Perceberam como esses dois passos são importantes para você checar o correto funcionamento da VLAN? Se está com algum problema, precisa checar. Primeira coisa, checa se as VLANs foram criadas dos dois lados igualmente. Depois, checa se essas VLANs estão permitidas a trafegar pelo trunk, certo? Esses são os dois passos iniciais. Vamos agora para os passos 3 e passo 4. No passo 3, pessoal, a gente vai verificar se a configuração do trunk está com os parâmetros corretos. Ou seja, se nas duas pontas da interface de trunk, a interface está configurada para atuar como trunk. Porque pode ser que num lado a gente tenha o switch port mode access, do outro lado switch port mode trunk, por exemplo. E aí não vai funcionar. Ou, por exemplo, de um lado a gente tem switch port mode dynamic alto e do outro lado o alto também. E a gente já viu que o alto são dinâmicas passivas, elas ficam esperando o outro lado convidar para o trunk. E como as duas estão esperando, o trunk não acontece. Então, a gente já fez certo aqui, a gente já sabe que está funcionando, mas eu vou ensinar vocês como checar isso, como é que a gente quebra isso e como é que a gente corrige. Até aqui está tudo certo. Se a gente der um show interface trunk, a gente está vendo que a porta gigabit 0/1 está com o mode on habilitado, 802.1q em status está em trunk, está funcionando tudo normal. Mas repare que se eu der um switch port mode access desse lado, ó, o trunk parou de funcionar. Ó. Ele diz aqui, ó, que teve uma inconsistência na porta. Se eu der vou voltar aqui para a raiz. Se eu der um show interface trunk agora, repara que não tem mais nada listado. Por quê? Porque aqui do lado esquerdo a gente está com switch port mode access e aqui do lado switch port mode trunk. Access com trunk vira porta de acesso, não consegue se tornar uma porta de trunk. Na verdade, a interface fica em erro, ela não entra nem em acesso. Portanto, para poder corrigir isso, vamos entrar aqui novamente no modo de configuração, entrar aqui no switch port mode, na interface e colocá-la novamente como trunk, e aí sim ela vai voltar a funcionar. Então, quero checar isso, eu posso também dar aqui o show run, e lá na interface trunk e ver se ela está configurada com o switch port mode trunk. Está configurada assim aqui desse lado, vou entrar aqui desse outro lado no switch SW02, vou dar aqui um show run também, e está aqui configurada desse lado também switch port mode trunk. Posso olhar também aqui por esse lado as interfaces de trunk para ver se ela está funcionando. Ó. Interface gigabit 0/2, modo 1, 802.1q, trunk, native VLAN 1. Certo? Que é a VLAN nativa que está habilitada para esse trunk aqui, que é a VLAN que não é tagueada. Com isso, a gente consegue checar se as duas portas estão parametrizadas corretamente para poder o trunk funcionar. E por último, gente, como quarto passo, a gente precisa checar se a VLAN nativa que existe no switch SW01 é a mesma VLAN nativa que é usada no switch SW02. A VLAN nativa por padrão é a VLAN 1, mas não necessariamente ela precisa ser a VLAN 1, e a gente vai ver aqui como é que a gente faz para poder alterar a VLAN nativa de um determinado switch. Lembre-se que criar VLANs, determinar qual VLAN será a VLAN nativa é uma coisa que é uma característica que é local do switch. Então, se eu crio a VLAN 2, 3, 5, 10 em um switch, ela só está criada naquele switch que eu estou operando. Se eu quiser criar essas VLANs em outro switch, eu preciso ir para lá e criá-las lá também. A VLAN nativa da mesma forma, se eu determino que a VLAN nativa de um determinado switch é a 2,
eu preciso ir no outro switch que vai se comunicar com ele para poder informar lá que a VLAN nativa que ele vai usar também é a 2. Porque se de um lado eu tenho uma VLAN nativa 1 e do outro lado eu tenho uma VLAN nativa 2, a gente tem uma inconsistência de VLANs nativas e aí esse trunk não vai funcionar. Perceba aqui, ó, estou no switch SW02, vamos colocar, em vez da VLAN nativa ser a VLAN 1, como a gente tem aqui, vamos colocar para ser a 2. Vou entrar aqui na interface que está operando o trunk e vou colocar aqui, ó, switch port trunk native VLAN, e aqui eu vou determinar qual é a VLAN que eu quero que seja nativa. Eu vou colocar aqui a VLAN 2 para ser a nativa, tá? Coloquei aqui a VLAN 2 para ser a nativa, quero ver como é que está funcionando. Show interface trunk. E aí perceba, ó, que a VLAN nativa aqui agora é a 2, só que lá do outro lado a VLAN nativa tá a 1. Vamos ver como é que tá lá no switch SW01. Ó, repare que ele já deu uma mensagem de erro aqui, dizendo que teve um problema na VLAN 1, ó, certo? Então o que aconteceu? Ó? Deixa eu dar aqui um show interface trunk. Desse lado a VLAN nativa está a 1. Vai funcionar a comunicação dessa forma? Não, ó. Se eu abrir aquele mesmo teste que a gente fez inicialmente, como as VLANs nativas agora estão trocadas, do lado esquerdo está 1 e do lado direito está 2, e eu repetir o mesmo ping, ó, não funciona, porque as VLANs nativas estão diferentes em cada um dos switches. Vamos corrigir isso. Vou entrar aqui. Na verdade, a correção disso não vai ser pelo switch SW01, certo? Vai ser pelo switch SW02 para determinar que a VLAN nativa vai ser a 2, tá? Embora que eu poderia usar a VLAN nativa 2 e corrigir esse problema pelo SW01 também, tá? Mas o mais comum é a gente deixar a VLAN 1 como nativa. Vou entrar aqui na interface Gigabit 0/2 e vou dar aqui, ó, switch port trunk native VLAN 1, certo? E aí agora sim a VLAN nativa aqui, ó, vai ser a 1. Com a VLAN nativa 1 aqui e com a VLAN nativa 1 aqui no switch SW01 também, o que deve acontecer é que o problema de comunicação deve ser corrigido. Então, ó, vamos repetir aqui o teste de ping e agora, ó, ele voltou a pingar normalmente, porque agora as VLANs nativas do trunk elas estão acordadas, tá? Dessa forma, é muito importante que você cheque sempre esses 4 passos. As VLANs foram criadas nos switches por igual, tem lá todas as VLANs que eu criei no primeiro switch, no outro switch. É claro, partindo do princípio que esse outro switch tem portas operando naquela VLAN que você quer, né? Se ele não tem nenhuma porta operando, por exemplo, se do lado direito, do lado esquerdo, no SW01, eu tenho computadores ligados na VLAN 2 e 3 e não na 5, eu não tenho por que criar uma VLAN 5 nele. Mas se eu tenho portas ali operando na VLAN 5, eu preciso criar essa VLAN naquele switch, tá? 2. Verificar se as VLANs que estão operando naquele switch estão permitidas a trafegar pelo trunk. A gente viu como é que faz isso pelo comando show interface trunk. 3. Verificar se a configuração do trunk está com os parâmetros corretos. A gente viu que de um lado você pode ter um switch port mode access e do outro lado um mode trunk, ou outros tipos de configuração que não fazem o trunk operar. A gente precisa checar isso nos dois lados. De novo, a gente pode checar isso usando o comando show interface trunk ou checando pelo show run do equipamento as configurações que foram aplicadas na interface de trunk. E o passo 4, por último, checar se a VLAN nativa que está sendo usado em um switch e no outro são as mesmas VLAN nativas para que elas falem um idioma comum. Porque isso, a gente já viu que quando uma mensagem passa pelo trunk, se ela faz parte da VLAN nativa, ela não é tagueada. Então é preciso que não taguear essa VLAN seja um acordo entre os dois switches envolvidos no trunk. Se houver uma configuração trocada, a gente viu que a comunicação não vai funcionar como deveria, tá certo? Com isso aqui a gente encerra essa aula de switch, encerra essa aula de VLANs, tá? Eu espero que a gente tenha progredido bastante. Tem muitas possibilidades do que fazer agora. No mundo prático existe muita aplicação de VLAN, vocês vão ver muito isso no dia a dia se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com rede de computadores. E a gente se vê agora no próximo módulo. Até mais!